Eu acho que as pessoas elas nascem predestinadas. A dificuldade talvez seja saber quem são as pessoas que nasceram predestinadas ou não. Se a gente assume que o destino ele é uma direção e não um ponto final, eu acredito que tem pessoas que nascem predestinadas a serem muito mais ricas, né? O ponto é que eu acho que existem vários caminhos para você chegar no seu destino. Eu acho que as pessoas elas nascem predestinadas, tá? A dificuldade talvez seja saber quem são as pessoas que nasceram predestinadas ou não, né? Se a gente assume que o destino ele é uma direção e não um ponto final, eu acredito que tem pessoas que nascem predestinadas a serem muito mais ricas, né? Então, se você nasce num berço com muito mais educação, né, com condições financeiras, com amor, com uma herança, né, já previamente construída, eu acredito que você está predestinado a ser mais rico, de certa forma. O ponto é que eu acho que existem vários caminhos para você chegar no seu destino. Um dos caminhos é um caminho onde você, através de seu esforço pessoal e um pouco de sorte, vai acabar construindo mais patrimônio. Outro caminho é você chegar no seu destino com menos patrimônio e menos riqueza financeira. Qual é o ponto? O ponto é que a gente nasce, acredito, quase que numa esteira, né, de produção. Então a gente nasce, estuda, entra numa universidade, se prepara para ser um bom funcionário e a gente segue o sistema. Mas o sistema ele nos prepara para sermos medíocres de certa forma. E se você for parar para pensar, hoje, né, eu estava puxando alguns dados, né, 6% da população brasileira faz parte da elite financeira. O que seria elite financeira? Seria você ter, né, um salário per capita de R$3.700. Caramba. Um salário per capita de R$3.700, numa renda familiar, onde você, dentro da sua família, tem ali mais ou menos R$20 mil de renda, te torna um dos 6% dos brasileiros mais ricos do país, não é? Nossa. Então, assim, veja que perto da nossa condição, quando a gente olha para isso, isso é elite brasileira, não é? E na minha concepção, você não consegue ter uma vida de extrema liberdade nesse patamar. Só que eu acredito que como a maioria das pessoas forma a média, né, e a gente tem a mediocridade, né, no meio disso, você só vai sair de um resultado medíocre se você fizer algo diferente. E fazer algo diferente começa na reflexão, começa no pensamento, porque senão você vai junto com a manada, não é? E para você pensar diferente, para você refletir diferente, acredito que você precisa ter uma dessas duas coisas. Uma inteligência acima da média ou um ambiente que te faça refletir. Porque, por exemplo, eu comecei a pensar diferente quando eu li um livro. E esse livro me fez pensar diferente, não é? Então eu tive acesso a algo de fora que me fez pensar diferente. Pensar diferente começou todo o movimento que depois me fez escolher diferente. Muitas pessoas não têm acesso a algo de fora. E se as pessoas não têm acesso a algo de fora e também não têm uma inteligência acima da média, como que elas vão refletir a ponto de tomar uma decisão diferente? Então eu acredito que algumas pessoas nunca vão, de fato, atingir algum grau financeiramente diferente da mediocridade, e não porque elas não conseguem, mas sim porque, de alguma forma, elas não foram expostas ao que tiraria elas dali, pelo fato de elas estarem inseridas num ponto do ecossistema onde a informação e a reflexão não vai simplesmente chegar até elas. Então eu acredito que sim, a gente nasce predestinado, mas isso daqui não significa que alguém é incapaz, só significa que, de alguma forma, a informação que deveria chegar até ela não chegou. Eu acho que, de uma certa forma, né, eu acho difícil alguém não se considerar sortudo dentre as possibilidades. Acho muito difícil, porque vamos supor que a pessoa nasça numa extrema pobreza. Poxa, cara, tem alguém que nasceu sem o braço, sem uma perna, sem uma mãe, sem um pai, tem tantas possibilidades que o simples fato de a gente ter uma boa saúde, né, estar são, né, e às vezes não passar fome, eu sei que tem pessoas que passam, já é uma sorte. Então eu diria que, para começar, a minha base de sorte foi muito grande, porque todas as coisas básicas eu tive, não é? Então eu tive a educação, eu tive comida, eu tive amor, eu tive tudo isso, né? E o ponto é que é muito difícil você entender qual que é o tamanho da dor do outro, né? Porque quando o outro não passou pelo problema, por exemplo, eu não tive a base que o Murilo teve, que acredito que, sob o sentido lógico, deve ter sido uma base mais difícil do que a minha, não é? Porém, eu não consigo sentir exatamente o que ele sentiu, porque eu não passei por isso. Então, eu tenho um parâmetro na minha vida. Então, dentro do parâmetro que eu tive, eu sinto que hoje eu me desenvolvi e cresci muito mais do que da onde eu vim. Então, de certa forma, acho que eu tive um bom retorno
sobre a minha sorte também. O ponto é que eu acredito que eu tive bastante retorno sobre a minha sorte, Perene, de fato. Eu me sinto um cara muito abençoado mesmo. Sorte, ela tem a ver com, de fato, tem a ver com o nosso papo inicial de destino. Tá? É o destino, é o acaso que cabe a cada um de nós, assim, aquela parcela que não está no nosso alcance. O ponto é que eu acho que tem dois tipos de sorte. Eu acho que tem aquela sorte que simplesmente acontece e tem aquela sorte que tem a ver com você estar preparado naquela situação, né? Eu acho que pequenos momentos que as pessoas acreditam a sorte da minha vida vieram da minha preparação e do meu trabalho diligente excessivo. Sim. Não é? E que eu estava pronto para aproveitar de alguma forma. Então, poxa, veio o evento do Robert Kiyosaki aqui no Brasil. Quando ele veio e você foi no evento, eu estava bem posicionado a ponto de a gente se conhecer. Se eu não tivesse, talvez a gente nem teria se visto. Então tiveram vários momentos onde eu aproveitei. Né? O ponto é, a gente pode fazer um pouquinho de sorte também, de fato. Né? Tem muitas ocasiões na nossa vida e quando a gente está preparado para isso, né, você tem aquele encontro incrível lá da sorte da preparação com a oportunidade. Eu estava numa trajetória normal. O problema da trajetória normal na nossa história é que a gente vive uma certa inércia, não é? E essa inércia ela funciona tanto para quem está parado quanto para quem está em movimento. O problema é que eu acredito que o mundo ele é como uma esteira rolante ao contrário, né? Então, se você fica parado, a esteira rolante ela já te leva para trás naturalmente, né? Porque a gente tem custos, a gente tem inflação, a gente tem ocasiões, tem muitas coisas. Então, a gente vive numa inércia que bota uma pressão negativa sobre a nossa vida. Então, se a gente ficar parado, a gente cai, a gente volta. Se a gente andar devagar, a gente volta. Então, a gente tem uma velocidade mínima para que a gente saia do lugar, não é? Então, o que me fez mudar, né, de alguma forma, sair desse processo padrão, foi um pouco da raiva que eu tinha, cara. Acho que foi um pouco da raiva que eu tinha. Da inconformidade. Não é? Uhum. Da inconformidade. O que me movia não era nem necessariamente o que eu queria fazer. Eu acho que era o que eu não queria fazer. É muito difícil, às vezes, para o ser humano falar o que ele quer, mas é muito fácil falar o que você não quer. Sabe? Então, você fala com algum colaborador, a pessoa não vai falar o que ela quer fazer. Ela fala, eu não quero fazer mais isso. Ela fala que ela não quer, mas ela nunca sabe o que ela quer. Acho que é muito desafiador você saber o que você busca. É mais fácil falar o que você não quer. Então, eu tinha raiva. Eu tinha uma raiva acumulada em mim. Eu não queria dever dinheiro. Eu não queria passar por privações. Eu não queria nada disso. Então acho que isso aqui me fez começar a me questionar. Essa raiva me gerou questionamento, me gerou reflexão. Eu tinha uma inteligência básica a ponto de poder me questionar, né? E essa reflexão foi me fazendo as perguntas corretas, não é? A associação com pessoas também me tirou do prumo normal. Então, para mim, esse livro que eu li foi um livro por incentivo da Camila. Então, eu li esse livro por incentivo da Camila, descobri o que era equity. Eu li um livro que foi a Bíblia e descobri Deus, né? Eu li um livro de Simon Sinek lá atrás e comecei a pensar no meu propósito. Qual que era esse de Simon Sinek? Que era o Comece pelo Porquê, não é? Pai Rico, Pai Pobre foi uma coisa que me fez olhar para o dinheiro diferente, olhar para ativos e passivos, não é? Então os livros eles me fizeram essa reflexão, porque eu acho tão absurdo você olhar para algo tão poderoso como um livro, onde você tem alguém que às vezes passa 100 anos vivendo, registra tudo ali. O cara, assim, a essência de tudo que ele viveu, de mais importante ele registra num livro, e você pode acessar esse livro por R$39. E você não lê um livro desse. Isso aqui é um absurdo pra mim, você não aproveitar uma oportunidade como essa. Então, pra mim, os livros eles mudaram a minha vida. Mas o que de fato me tirou do prumo foi a raiva de onde eu tava. Acho muito mais do que eu buscava. Tem um autor que eu aprendi muito com esse cara lá atrás. E quase tudo na vida vem com juros compostos no final das contas, né? O investimento mais importante provavelmente é aquele primeiro que você faz, porque te ensina a investir. Por mais que hoje eu possa investir muito mais do que eu investia lá atrás, se eu for pensar no mais importante, foi o primeiro que eu fiz. Relacionamento também, a gente tem 12 anos juntos, o relacionamento hoje é muito melhor porque são juros compostos de relacionamento acumulados ao longo do tempo. Então esse cara não é uma pessoa que eu leio hoje, mas lá atrás ele me fez muito bem, que era o Tim Ferriss. Se eu for pensar no meu primeiro ponto da virada, que pegou a média das pessoas das quais eu fazia parte e me colocou um ponto acima, foi quando eu li um livro chamado Trabalhe 4 horas por semana. Que é uma mentira o título, você não vai trabalhar 4 horas por semana nunca na sua vida, né? Mas lá ele falava sobre ter um negócio pela internet. E foi a primeira vez que eu tive uma semente plantada na cabeça falando, cara, se um dia, né,
você for empreender, começa pela internet. O custo é mais baixo e a escala pode ser gigantesca. Se der errado, você perde pouco. Se der certo, você talvez mude de vida. Então foi lendo esse cara que eu tive essa primeira semente. E depois eu li um outro livro dele, que era um livro que falava sobre como hackear o corpo, digamos assim. Era o 4 horas para o corpo. Falava sobre alimentação, sobre treinamento físico, como ganhar mais massa magra em menos tempo. Era bem interessante. Tinha umas coisas totalmente piradas lá, né? Ele falava sobre uma rotina de sono onde você dormia a cada 2 horas, 20 minutos. Uberman Sleep. Se você tentar isso, vai se ferrar inteiro. Tá? Mas, lá no 4 horas para o corpo, ele começa num ponto muito interessante. Ele pega um grupo de empresários que estava fazendo uma visita no Japão. E era um grupo de pessoas muito bem-sucedidas. Várias delas nasceram com bastante sorte, mas tiveram um ótimo retorno sobre a sorte também. E dentro desse grupo tinha um cara que, apesar de ser muito bem-sucedido, ser muito assertivo nos negócios, ser muito bom no que ele fazia, ele estava inconformado com o peso dele. Ele estava acima do peso. Só que ele não fazia nada para mudar. E quando que ele decidiu mudar? Foi quando ele entrou numa loja e foi provar roupa e não ficava bom. Entrou em outra, foi provar roupa e não ficava bom com os amigos dele. Aí uma hora os amigos entraram numa última loja e ele falou, não vou entrar, porque nada que eu visto fica bom. Aí quando ele falou aquilo e ouviu o que ele estava falando, ele falou, caramba, eu tô tirando das minhas mãos aquilo que eu posso mudar, né? Eu nunca tentei fazer dieta e treino da maneira que eu deveria, e eu sou um cara muito bom em várias coisas, tô falando que eu não consigo fazer isso. Ele falou que aquele ponto mudou a trajetória dele. Depois tem uma foto dele de antes e depois no livro, mostrando ele bem acima do peso e depois ele magro. Ele chamou aquilo de momento Harajuku, que era o bairro do Japão onde se comprava as roupas. Então, se eu volto no tempo e vejo esses momentos Harajuku que eu tive, assim, que foram pontos da virada, eu consigo identificar alguns. Meu primeiro investimento foi um ponto da virada, porque eu entrei num mercado que é ultra lucrativo ao longo do tempo, que é o mercado de capitais. Uma pessoa que não investe, né, sorte para ela é achar R$50 largado na rua. Para uma pessoa que investe, sorte você comprar uma ação que multiplica por 10 ao longo de 5 anos.